Fala pessoal, hora de falar de Brasil 3, Chile 0. Brasil realmente melhorou ou a seleção chilena que é muito fraca? Luiz Henrique e Douglas Santos merecem ser titulares? Quais foram os outros destaques do Brasil, o que teve de positivo e o que ainda precisa melhorar sob o comando de Carlo Ancelotti? Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, começar falando sobre a escalação do Brasil, foi aquilo mesmo que todo mundo já imaginava, aquilo que tinha sido divulgado por outros veículos, com o ataque formado por 4 jogadores, né? Rafinha, Estevão, Martinelli, João Pedro. A minha dúvida é se seria um 4-4-2, um 4-2-3-1, quem seria o meia, quem seria o ponta direita, e foi mais ou menos um 4-2-3-1 mesmo, né? Com o Estevão pela direita, o Rafinha por dentro, o Martinelli pela esquerda e o João Pedro por dentro. No momento ofensivo, o Estevão centralizava bastante para o Wesley atacar o corredor e também o Rafinha caía muito pela esquerda. Então, assim, não acho que foi um esquema posicional, assim, a ponto da gente falar, pô, cada um tinha ali seu lugar. Não, porque o João Pedro a todo momento vinha buscar a bola, o Rafinha tinha muita liberdade para cair pela esquerda, o Martinelli centralizava muito também, muitas vezes o Douglas Santos avançava e a saída de bola do Brasil era feita majoritariamente por 3 jogadores, Gabriel, Marquinhos e Douglas Santos, com o Casemiro um pouco à frente e o Bruno um pouquinho mais espetado, quase na linha ali dos atacantes, né? Então na hora de atacar era praticamente um 3-1, 5-1, mas que variava muito a todo momento, e até porque também, como o Chile marcava muito em bloco baixo, o Brasil tinha muita liberdade para sair jogando, né? Então o Douglas Santos também atacava muito, porque tinha esse espaço para atacar o corredor. Falando sobre o jogo agora, o Brasil começa assim, afunilante, muito bem mesmo, pressão lá em cima, não deixava o Chile sair de trás, e nesse sentido foi muito positivo mesmo no começo, trouxe a galera, quase marcou com o Gabriel Magalhães na cobrança de escanteio, logo no primeiro minuto exigiu uma boa defesa do goleiro chileno, inclusive essa é uma questão que a gente pode explorar muito bem, porque o Gabriel Magalhães hoje é um dos melhores zagueiros em termos ofensivos de bola parada, até porque o Arsenal também tem muitas jogadas trabalhadas nesse sentido, então o Gabriel é uma arma importante, pode ser para a seleção brasileira também. O Casemiro chega a fazer um gol nesse mesmo estilo, mas em cobrança de falta do Rafinha, mas o gol é anulado por muito pouco, assim, o Brasil não abre placar com o Casemiro, e assim, é uma arma que o Brasil precisa utilizar, uma jogada que o Brasil precisa trabalhar melhor, porque tem excelentes cabeceadores tanto na zaga, o Casemiro também é muito bom, o João Pedro é muito bom, então a gente está falando aí de 4 jogadores, pelo menos, que podem ser muito importantes nesse momento. O que mais? O time do Chile batia muito, né? Acho que uma coisa que prejudicou muito o andamento do jogo foi as faltas, tanto pelo lado do Brasil quanto do lado do Chile. Eu achei o árbitro, muito mal mesmo, assim, durante a partida. Acho que ele travou muito, assim, os duelos, toda hora ele parava o jogo. Não que o Brasil e o Chile também não estivessem batendo muito, né, no sentido assim, de parar, de fazer falta o tempo inteiro, mas eu acho que o árbitro atrapalhou muito na sequência do jogo e isso esfriou muito a partida, ali por volta dos 25 até os 35 mais ou menos, ficou um jogo muito parado, até porque o Brasil também deixou o ritmo cair, e aí já não conseguia atacar tanto assim o Chile, mas assim, os primeiros 15 minutos o Brasil muito bem, tentando jogar pelas pontas, o Estevão muito bem, assim, e aí o gol sai justamente com o Estevão aos 37 minutos, uma tabela do Douglas Santos com o Martinelli, deixa o Rafinha na cara do gol, Rafinha finaliza e a bola sobra por Estevão fazer o primeiro gol dele pela seleção brasileira, o primeiro de muitos, esperamos. Mas assim, o primeiro tempo, principalmente nesse momento que o jogo ficou um pouquinho mais morno, e até em outros também que o Brasil atacava, acho que deixou claro aquilo que eu bato na tecla há muito tempo aqui no canal. O Brasil não tem pausa, cara. Assim, não é que você não consegue jogar sem pausa, sem um camisa 10, sem um meio-campista de mais pausa. Eu nem tô falando que precisa necessariamente de um camisa 10, mas eu acho que o primeiro tempo a gente esbarrou em dois fatores. Primeiro, não tinha ninguém para acalmar, não tinha ninguém para dar um toque de lado e fazer o Brasil respirar, era velocidade o tempo inteiro, porque é o estilo de jogo da maioria dos jogadores ali, é muito vertical, tanto o Bruno acelera o tempo inteiro, e nisso eu acho que talvez falte um Paquetá da vida, que também é um cara mais vertical, mas já é um cara de um pouco mais de associação. Eu acho que faltou muito isso pro Brasil no primeiro tempo, não teve tabelas por dentro, o Brasil teve muita dificuldade, não é nem no passe final, é a última jogada ali. O Brasil criava muito, chegava muito ali na grande área e na hora de finalizar tinha algum chileno por dentro
porque o Brasil não conseguia destruir a defesa, né? Ele avançava em campo, chegava ali naquele terço final ali em frente à grande área e toda hora que ia finalizar, parava na defesa chilena. Por quê? Porque faltou você rodar um pouco mais a bola e encontrar um espaço um pouco menos preenchido pelos zagueiros do adversário. Se você faz isso, você deixa o atacante em melhores condições, deixa 1 contra 1, e aí nisso você ganha vantagem. Mas assim, num todo, achei o primeiro tempo do Brasil bem ok, bem bom assim. Não foi um brilhante nada disso, acho que faltou esses 2 pontos, eu ainda sinto falta também de um jogador um pouquinho mais criativo. Sabe aquele cara que vai... É exatamente esse tipo de jogo, você vai pegar uma seleção muito fechada, você tem ali um Matheus Pereira, um Neymar, por isso que eu pedi a convocação do Neymar, eu acho que falta esse camisa 10 em alguns momentos para fazer o último passe. Tá ali 5 caras fechados, uma coisa que o Bruno fez, por exemplo, no segundo tempo, ele acha o Martinelli ali entre as linhas ali, e isso não acontece frequentemente na seleção, porque a gente não tem um jogador com essa característica, que eu acho que faz muita falta. Não tô dizendo que precisa ser titular, não tô dizendo que a gente tem um camisa 10 assim, pronto para chegar e jogar, mas faz falta não ter nem esse jogador no banco, que a gente não tinha contra o Chile. No segundo tempo, o Brasil volta um pouquinho mais devagar, com dificuldade para criar, tanto é que o Ancelotti mexe rápido, coloca o Andrei e o Luiz Henrique no lugar do Casemiro e do Estevão. Eu gostei muito da entrada do Andrei, acho que foi um bom teste para ele ganhar moral. E como primeiro volante, inclusive eu testaria o Andrei como primeiro volante contra a Bolívia, fazer um teste, já que é para testar, vamos ver aqui como que ele se sente de titular. Acho que tem um pouquinho mais de trato com a bola, mas talvez não tenha tanto poder de marcação assim como o Casemiro, mas é uma posição que a gente busca, o reserva ali do Casemiro. O Luiz Henrique no lugar do Estevão, eu teria tirado o Martinelli e deixado o Estevão como meia e o Rafinha pela esquerda, porque o Estevão estava jogando melhor do que o Martinelli, eu acho que ele precisa de uma sequência maior na seleção brasileira, mas ok, foram boas as substituições, o Brasil já não conseguia ter muita velocidade no ataque, o Chile também não ameaçava muito, era um jogo bem devagar, né? Inclusive eu esqueci de falar, mas no primeiro tempo teve aquela falha do Alisson, que o Chile quase marca, mas estava impedido, não entendi o que o Alisson tentou fazer ali, e é ruim para ele, né, porque assim, já tem uma desconfiança muito grande da torcida, e aí, no único momento de chegada do Chile, ele falha daquele jeito, mas assim, não acho que também é pra gente criar casa, até porque a jogada não valeu, e o Marquinhos foi muito bem também, então, enfim, acho que o Alisson é nosso goleiro titular mesmo, não tem muito pra onde fugir com isso. Mas aí, beleza, o Brasil muda ali um pouquinho, só que pouco depois o Ancelotti vem com o Paquetá e o Caio Jorge no lugar do Martinelli e do João Pedro, e aí o jogo muda completamente, né? A partir disso aí o Brasil vira outro, o Chile também não consegue mais marcar o Brasil, e o Brasil fica muito mais ofensivo, mais rápido, com o Caio Jorge, com o Paquetá, com o Luiz Henrique, e aí temos que falar de Luiz Henrique, né? Luiz Henrique muda completamente a cara do jogo, participa dos 2 gols do Brasil no segundo tempo, o primeiro pelo lado esquerdo, né? Curioso isso, apesar que assim, no Botafogo também, inclusive, na final da Libertadores, ele faz o gol por ali, e aí ele faz uma excelente jogada, dribla ali, jogada assim, totalmente mérito dele, o Paquetá só completa, o Paquetá que também entrou muito bem, inclusive participa do segundo gol, a deixadinha dele é muito boa, e o Luiz Henrique tabela com o Bruno, dribla, um pecado a bola do Luiz Henrique não ter entrado, né, assim, com todo respeito ao Bruno, que também merece um gol pela partida que vinha fazendo, mas o Luiz Henrique fez uma jogada muito bonita para a bola sobrar para o Bruno marcar. E aí, respondendo a pergunta, né, do título, o Luiz Henrique merece ser titular? Cara, eu acho que é muito cedo pra gente falar isso, eu sei que a gente empolga e que as atuações do Luiz Henrique pela seleção de fato são muito positivas. Toda vez que ele entrou praticamente, ele gerou algum impacto, seja como titular, seja como reserva. Então, você ter a confiança de um jogador que, pô, por mais que, vamos supor, a gente não tá acompanhando no Zenit, não tá muito bem, mas você sabe que quando ele vier pra seleção, ele não vai sentir, ele vai jogar bem, é um cara que te entrega, e um cara que tem característica diferente de outros pontas, porque os outros que a gente tem que são o quê? Muito rápidos, mais franzinos, e um jogo de drible mais curto, que são Estevão, Rodrigo, Antony, Savinho, Rafinha também pode jogar por ali, mas a característica do Luiz é mais diferente, ele é um cara mais alto, passadas mais longas, um drible mais longo, e é um cara que não vem sentindo o peso da seleção brasileira. Mas, assim, vamos lá, só pra deixar claro, ganha muitos pontos, eu acho que assim, pra gente tirar o Luiz da próxima convocação, por exemplo, ele tem que estar muito mal no Zenit, ou então assim, alguém voando absurdamente pra tirar o Luiz, porque senão fica injusto também com o cara. É difícil fazer esse critério, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo, talvez ele volte, e aí ele tá como reserva no Real Madrid, mas quem joga mais, o Rodrigo ou o Luiz Henrique?
Entende? Como que, por isso que eu não cravo que o Luiz Henrique merece uma vaga total cativa na seleção brasileira. Como titular, eu cravo que ainda é muito cedo para falar disso, porque a gente tem Rafinha, Rodrigo, que podem jogar por ali, o próprio Estevão, que tá numa crescente muito boa. Agora, na convocação, eu acho que tem muita chance dele continuar, só não consigo cravar também, porque, como eu te falei, depende muito de quem tá ali na concorrência com o Luiz Henrique, né? Porque o Antony, por exemplo, o Luiz Henrique nem acho que foi tão injustiçado assim, porque, por exemplo, nas outras duas convocações desse ano, na primeira, o Zenit quase não estava jogando, que é aquela que o Dorival faz para os jogos contra a Argentina e Colômbia. Então era justo que ele ficasse de fora mesmo. E na segunda, o Antony estava voando, e você tinha também o Estevão e o Rafinha muito bem. Então, assim, não tinha espaço para o Luiz Henrique. Eu acho que ele veio no momento certo, já que o Rodrigo tá embaixo, o Vini não podia ser convocado, mas eu acho que a empolgação que a gente gera, às vezes, é muito grande. Claro, como eu disse, tem que ficar de olho, tem que ser um cara observado cada vez mais de perto. Eu vou pesar duas vezes, por exemplo, na hora de falar se ele merece ser convocado ou não, porque é uma certeza absoluta que ele vai chegar e vai render na seleção brasileira, mas eu não consigo cravar que, achamos nossos dois pontas direitas, tem que ser o Luiz Henrique, tal, porque tem o Rafinha, tem o Rodrigo, tem o Antony, tem o Savinho, que são caras também com muito potencial. Então, nesse momento, com certeza, não tenho dúvidas que o Luiz Henrique merece estar na seleção brasileira, mas a longo prazo eu não tenho essa certeza absoluta. Até porque, por exemplo, o Estevão, tô falando aqui dele, ele foi muito bem também. Acho que foi talvez a melhor partida do Estevão pela seleção brasileira, apesar de algumas tomadas de decisão equivocadas. O Estevão foi muito bem, cara. Contra o Chile, teve mais iniciativa, driblou mais, participou mais ofensivamente das jogadas. Acho que o Estevão tá crescendo muito nesse sentido de ter personalidade. Falta atuações contra grandes times, isso acho que todo mundo sabe, né? O Estevão precisa ter um desempenho melhor contra grandes adversários, mas vem apresentando muito bem. Outros destaques do Brasil, Gabriel Magalhães, como sempre, né, cara, é impressionante o Gabriel Magalhães, eu sou muito fã mesmo, assim, ele é muito bom zagueiro, mas muito mesmo, assim, tanto de proteção, de 1 contra 1, de ser rápido, de saída de bola, assim, pra mim já cansei de falar aqui no canal, pra mim é top 5, no máximo top 10 aí de zagueiros do mundo, mas colocaria ele no top 5 tranquilamente hoje, o Magalhães, absurdo o que esse cara joga. O Casemiro foi um dono do meio de campo, também teve muita imposição ali, não que ele tenha sido muito exigido, mas sempre quando conseguiu mostrar ali fisicamente, ter superioridade ali no meio de campo contra o Chile. Rafinha também gostei muito, é um cara que assim, você vê que refino técnico, é o melhor jogador que a gente tem hoje, né, na minha opinião. Acho que o Rafinha, me fala aí qual que é o grande jogador da seleção. Acho que é o Rafinha, por mais que não tenha sido uma atuação assim brilhante dele, a gente teve outros destaques, mas eu acho que o Rafinha tecnicamente é muito bom, participa do primeiro gol, ele é um cara que traz muita mobilidade pro ataque, joga dos dois lados do campo, tem inteligência, sabe a hora de finalizar, a hora de tocar, a hora de correr, então assim, também o Rafinha entregando muito. E o João Pedro, acho que foi muito bem também, não o suficiente pra gente falar assim, achamos nosso 9, mas, cara, foi muito, assim, das últimas atuações de camisa 9 pela seleção, foi uma das que eu mais gostei, porque o pivô dele é muito bom, né, cara? Ele é alto, ele é rápido, ele é forte, tem condição de bola. Talvez faltou ali uma oportunidade, né? Tava muito congestionado ali a área, mas num jogo, por exemplo, um pouco mais aberto, acho que o João Pedro pode ser muito útil. E assim como o Luiz Henrique também entra no rol daqueles que mostram quando é acionado, né? Apesar que o João Pedro teve ainda menos minutos do que o Luiz Henrique, merece uma sequência. Outro ponto, Douglas Santos, merece ser titular? Cara, gostei muito do Douglas, acho que fez ali o feijão com arroz, não comprometeu, participou do primeiro gol, tabelou bem. Ainda acho que cabe testes, tá? Eu, por exemplo, eu manteria o Douglas contra a Bolívia para testar mais um pouquinho, mas eu sou mais fã do Caio Henrique, por exemplo. Só que o Caio Henrique, ele te entrega mais ofensivamente, mas te deixa a desejar um pouco defensivamente. Então, o que você vai priorizar nesse sentido, né? Acho que pro Ancelotti tá muito claro que ele prefere um lateral mais equilibrado, né? Alexandro, Douglas Santos, acho que na visão dele vão ser os dois favoritos aí. Mas não diria assim que a atuação do Douglas também cravou ele como titular, até porque, por exemplo, a gente já teve uma atuação do Abner que eu lembro que foi mais ou menos a mesma conversa. Lá no início da era Dorival, ele tava testando, e aí ele coloca o Abner faz o feijão com arroz ali, num jogo que o Brasil vai bem, e aí pronto, achamos nosso lateral. Pera aí, não é bem assim, né? Vamos ver o Douglas contra a Bolívia, ver se ele mantém o rendimento dele. Acho um lateral muito ok, não entendi tantas críticas assim à convocação dele, não é também que a gente tenha vários
laterais, assim, prontos ali naquela posição. Acho que poderia ter sido o Luciano Juba, claro que sim, mas como eu disse, acho que o Ancelotti prefere um cara mais equilibrado, e eu entendo. Acho que o Douglas também ganhou muitos pontos nisso aí. Outras mudanças que eu faria contra a Bolívia: colocaria o Alex Ribeiro na zaga para ter ao lado do Gabriel Magalhães, testaria o Paquetá e o Luiz Henrique também no lugar do Martinelli e do Estevão. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa testar novas formações. O Brasil não pode ficar preso a esse esquema com 4 atacantes, precisa ter um pouquinho mais de associação, e por mais que o Paquetá não viva assim a grande fase, acho que ele entrou muito bem, é um cara que pode ser muito útil para a seleção brasileira, então eu ainda faria essas duas modificações aí para fazer esse teste em termos de esquema. Em resumo, o Brasil fez uma partida ok, acho que foi assim, sei lá, nota 6,5, nota 7, mas nem isso a gente estava conseguindo com o Dorival. Sempre mesmo contra times mais fracos, a gente tinha dificuldade na criação, sofria muito defensivamente, inclusive isso é um ponto que o Brasil melhorou muito com o Ancelotti, já são 3 jogos sem sofrer gols, e assim, pouquíssimo exigido contra o Chile, tirando aquela bola que estava impedido lá, não lembro de mais nenhuma chegada do Chile, até porque a nossa zaga também é um espetáculo, né? Qualquer um que entra vai bem, Alex, Gabriel, Marquinhos, Militão, Bremer, Murilo, Beraldo, são excelentes zagueiros, Ortiz, Fabrício, Bruno, enfim, opção não falta para a zaga, e o Ancelotti tem conseguido fazer isso muito bem. Ainda não sei, não dá para avaliar a saída de bola, porque o Chile nem pressionou o Brasil, e ofensivamente acho que foi uma atuação ok, como eu disse, acho que poderia ter sido melhor também, porque em muitos momentos o Brasil ficou sem alternativa, esbarrou muito ali na aceleração de jogo, mas eu vou fazer uma ressalva aqui que eu disse no momento, em outros vídeos aqui também no canal. Essa data FIFA, especificamente, eu acho que é muito mais para avaliar individualmente jogadores do que a seleção como um todo, porque vai mudar muito ainda, né? Tem muito jogador de fora, muito jogador bom de fora, principalmente no ataque, o Vini, o Rodrigo, o Matheus Cunha, que para mim também é um dos melhores jogadores em atividade em termos brasileiros, acho que merecia muito ser titular do Brasil se tivesse à disposição. Então tem o Militão, tem o Neymar, tem uma galera de fora que eu acho que pode ser importante aí no futuro próximo da seleção brasileira. Então eu acho que vale essa ressalva, a gente tem que avaliar mais individualmente essa data FIFA para ver quem foi bem, quem foi mal, quem pode ser útil lá na frente, do que o conjunto como um todo. E aí sim, a partir da próxima data FIFA, a gente tem que focar absolutamente em encontrar um time, porque a gente ainda não tem. Se falar assim, quais são os 11 titulares do Brasil, não temos, então tem que pegar entrosamento, tem que testar a formação tática, ver qual que é o melhor encaixe, quem encaixa com quem pode ser útil ali, quem precisa sair, enfim, acho que isso é um ponto de ressalva, mas como um todo, saio satisfeito da atuação do Brasil contra o Chile. Não foi como eu disse, um jogo brilhante, mas dentro do padrão é aquilo que a gente espera que uma seleção brasileira faça o mínimo contra o Chile, que é vencer por 3-0 e sem sofrer sustos. Isso o Brasil fez, e lembrando também que é o início de trabalho, então tem essa outra ressalva. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe seu like, se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira e deixe aí nos comentários a sua avaliação, tanto coletiva e quem você acha que se destacou, se o Luiz Henrique merece ser titular, o Douglas, quero muito ler a opinião de vocês. Fico por aqui, um abraço e até a próxima.